Boa tarde a todos e a todos. Hoje iremos retratar relações sobre um conjunto envolvendo as suas propriedades. Em matemática, uma relação é uma correspondência ou associação entre elementos de dois conjuntos não vazios. Entretanto, toda relação é um conjunto de pares ordenados, onde o primeiro elemento pertence ao conjunto de partida e o segundo elemento ele pertence ao conjunto de chegada. Uma relação binária R sobre dois universos A e B é dada por R, isto é, R está contido ou igual a cartesiano B. Em outras palavras, uma relação binária é definida como sendo um subconjunto do produto cartesiano entre os conjuntos A e o conjunto B. Isto é, uma relação R é um conjunto de pares ordenados. Um subconjunto de A vezes A pode ser chamado simplesmente de relação binária em A, representando aqui em conjunto. Suponha que R é uma relação de A para B, onde cada par A e B, onde o Azinho pertence ao Azão e o Bzinho pertence ao Bzão. Assim, o par ordenado A e B pertence a R. Dizemos, então, que A é relacionado a B, escrevendo assim. E no segundo, a gente diz que o par ordenado A e B ele não pertence ao R. Dizemos, então, que A ele não é relacionado a B, escrevendo assim. Onde o produto cartesiano desse conjunto vai ser 25 pares ordenados, pois 5 vezes 5 é igual a 25, devido à quantidade de conjuntos que está aqui. Lembrando que esses valores que eu coloquei seriam de que x ele tem que ser maior do que y. Esse é meu x e esse é meu y. Então, 2 é maior do que 1, 3 é maior do que 1 e assim sucessivamente. D, ele não se relaciona com D nesse conjunto. E também posso dizer que M, ele não se relaciona com M, como vocês podem ver. E essa relação, ela ocorre também quando na verdade, a relação R de igualdade sobre o conjunto Z dos números inteiros, x se relaciona com y, se somente se x é igual a y. É reflexiva, pois x é igual a x para todo x pertencente aos inteiros. E a relação R de paralelismo, definida sobre o conjunto A das retas do espaço euclidiano, x se relaciona com y, se somente se x é paralela a y. É reflexiva, pois x paralela a x para toda reta x. Segunda propriedade é assimétrica. Dizemos que R é simétrica se vale y relacionado com x sempre que valer x relacionado com y. Ou seja, para todo x e y pertencente ao conjunto A, se x se relaciona com y, então y se relaciona com x. Cada elemento relacionado com o outro, o segundo é relacionado com o primeiro. Exemplo, a relação R do par ordenado A, AB, BA, DD sobre o conjunto A, que é A, B, D, M, ela é simétrica, pois A se relaciona com B e B se relaciona com A, como vocês podem ver. E essa relação ocorre também a relação R de perpendicularismo definida sobre o conjunto A das retas do espaço. X relaciona a Y se somente se x é perpendicular a Y. É simétrica, pois para duas retas x e y, quaisquer x é perpendicular a y, isso implica que y também é perpendicular a x. A relação R sobre o conjunto dos números racionais, definida por x relacionado a y, se somente se x ao quadrado é igual a y ao quadrado. É simétrica, pois para dois racionais, x e y, quaisquer, x ao quadrado é igual a y ao quadrado, e isso implica que y ao quadrado é igual a x ao quadrado. Terceira propriedade é a transitiva. Dizemos que R é transitiva se vale x relacionado a z, sempre que valer x relacionado a y e y relacionado a z. Ou seja, para todo x, y e z,
pertencente a esse conjunto A, se x relaciona com y e y se relaciona com z, então x se relaciona com z. Cada elemento é relacionado com o segundo é relacionado com o terceiro, então o primeiro é relacionado com o terceiro. Um exemplo que eu trago é a relação R do par ordenado AB, BB, BD, A e D, MM sobre o conjunto ABDM é transitiva, pois A se relaciona com B, B se relaciona com D, então A se relaciona com D. Já uma relação R sobre A não é transitiva se existirem x e y em A, tais que x se relaciona com y se relaciona com z e x não se relaciona com z. Então, não é transitiva nesse caso, implica que se x está relacionado com y e y está relacionado com z, para ela não ser transitiva, então x ele não está relacionado com z. Um exemplo é, se a relação AA, AB, B e D, D e D sobre o conjunto ABDM não é transitiva, pois o A ele se relaciona com B, o B se relaciona com D, só que o A ele não se relaciona com D. Da mesma forma, a relação S, vamos dizer, se o conjunto, nesse caso, D e M, que é o par ordenado, e MD, sobre o conjunto A, que é A, B, D e M, ela não é transitiva, pois D ele se relaciona com M e M se relaciona com D. Porém, o D ele não se relaciona com D. E essa relação ocorre também, a relação R de semelhança, definida sobre um conjunto A dos triângulos do espaço. X é relacionado com Y, se e somente se x é semelhante a y. É transitiva, pois sendo x, y e z triângulos quaisquer, tem-se que x é semelhante a y e y é semelhante a z, e isso implica que x é semelhante a z. A relação R sobre o conjunto dos números naturais, definida por x é relacionada a y, se e somente se x é menor ou igual a y. É transitivo, pois dado 3 naturais, x, y e z, tem que se x é menor ou igual a y e y é menor ou igual a z. E isso implica que x é menor ou igual a z. E a quarta propriedade é antissimétrica. Dizemos que R é antissimétrico se x é igual a y, sempre que x é relacionado a y e y é relacionado a x. Ou seja, para todo x e y pertencente a esse conjunto A, se x ele é relacionado a y e y é relacionado a x, então x é igual a y. Lembrando que se x é diferente de y, então x não se relaciona com y ou y não se relaciona com x. Exemplo, a relação R do par ordenado AA, AB, BD, DM sobre o conjunto ABDM é antissimétrica, pois A é igual a A. Já uma relação R sobre A não é antissimétrica se existir x e y em A, tais que x é diferente de y
e x se relaciona a y e y se relaciona a x. Então, não é antissimétrica. Nesse caso, se x é diferente de y e x é relacionado a y e y é relacionado a x. Exemplo: a relação AA, AB, BD, D e B e MM sobre o conjunto ABDM não é antissimétrica, pois B ele é diferente de D, B se relaciona com D e D se relaciona com B. E essa relação ocorre também. A relação R de divisibilidade sobre o conjunto dos números naturais x relacionado a y, se somente se x divide y. É antissimétrica, pois dado dois números naturais, que é x e y, se x divide y e y divide x, então x é igual a y. A relação R sobre o conjunto dos números reais dado por x relacionado a y, se e somente se x é menor ou igual a y. É antissimétrica, pois sendo x e y números reais quaisquer, se x é menor ou igual a y e y é menor ou igual a x, então x é igual a y. Assim, aqui termina as nossas definições. Já uma relação R sobre A não é simétrica se existir x e y em A, tais que x se relaciona com y e y não se relaciona com x. Então, ela não será simétrica quando o x se relaciona com y e y ele não se relacionar, nesse caso, com x. Um exemplo que eu trago é a relação AB, DD e EM sobre o conjunto ABDM não é simétrica, pois A se relaciona com B, só que B ele não se relaciona com A. Por exemplo, seja o conjunto M 1, 2, 3, 4 e 5, determine R a relação sobre M definida por XR pertencente a onde X tem que ser maior do que Y, que isso aqui me dá o par ordenado. Ou seja, o par ordenado X e Y, ele tem que pertencer ao produto cartesiano de M por M. Fica onde posso escrever assim, o par ordenado X e Y, ele tem que pertencer ao produto cartesiano M por M, tal que X ele tem que ser maior do que Y, onde o próprio M ele vai ser X e o próprio Y vai estar dentro desse M, satisfazendo ambas as variáveis, X e Y, tal que o X é maior do que Y, certo? A relação X está relacionada com Y, a qual temos como resultado o par ordenado 2 e 1, 3 e 1, 3 e 2, 4 e 1, 4 e 2, 4 e 3, 5 e 1, 5 e 2, 5 e 3 e 5 e 4. Contudo, seja R uma relação binária no conjunto A. Os tipos de propriedade que essa relação pode ter é, primeiro, a reflexiva. Dizemos que R é reflexiva quando todo elemento de A se relacionar consigo mesmo, ou seja, para todo x pertencente a A, x ele se relaciona com x. Exemplo, a relação R dá dois conjuntos A com B, BB, DD, M por M, sobre o conjunto A, B, D e M. É reflexiva, pois o A ele se relaciona com A, o B se relaciona com B, o D ele se relaciona com D e o M ele se relaciona com M, de acordo com a minha propriedade. X tem que se relacionar com X.
Já uma relação R sobre A, ela não é reflexiva quando existe um elemento X em A, tal que X ele não deve se relacionar com X. Então, uma propriedade não reflexiva é quando X ele não se relaciona com X. Por exemplo, essa relação A com A, B com B, B com D e A com M sobre o conjunto A, B, D, M, ela não é reflexiva, pois